Glória a Deus, Salmo 85, palavra do Deus vivo, revelação escrita do nosso Deus para nossas vidas. Favoreceste a tua terra, Senhor, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade de teu povo e encobriste todos os seus pecados. A tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviaste. Restabelece-nos, ó Deus da nossa salvação. Retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Será que não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se alegre o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a salvação dos que o temem, para que a glória habite em nossa terra. A graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá diante do Senhor, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Louvado seja o nome do Senhor. O pecado sempre vai roubar parte da herança de Deus na nossa vida. O pecado sempre deixa marcas de destruição, sempre fere a nossa alma. O pecado sempre entristece o Espírito Santo e distorce algo da imagem de Deus em nossa vida. Por isso, ser perdoado por Deus é algo maravilhoso, glorioso. Deus é um Deus perdoador, misericordioso, amoroso. Ele todos os dias derrama da misericórdia dele sobre nós, nos perdoando e nos dando a oportunidade de recomeçar. O Salmo 85, também mais um salmo dos filhos de Corá, ele inicia falando sobre esse perdão de Deus. Os irmãos podem perceber, versículo 1, versículo 2. No versículo 2 ele diz: perdoaste a iniquidade de teu povo, não só o pecado, mas a iniquidade, a raiz pecaminosa que nós precisamos que a graça de Deus e o sangue de Jesus toque constantemente. Ele diz: o Senhor perdoou e encobriu todos os seus pecados. O Senhor é um Deus que perdoa todos os nossos pecados, é o Deus que purifica, que sara, que nos dá novas oportunidades. Por isso nós estamos aqui nessa manhã, porque Deus é perdoador, Ele é amoroso. Porém, irmãos, o Pai que nos perdoa, quando nós nos arrependemos, porque o perdão de Deus é fruto do nosso arrependimento, mudança de mente, de coração, renúncia, confissão do nosso pecado. O Pai que nos perdoa, que é amoroso, tem algo que Deus precisa tratar conosco, são as consequências do nosso pecado. Porque o Salmo 85 nos fala de um Deus que perdoou o seu povo, mas de um povo que precisa ser restaurado, porque os pecados deixam consequências em todos nós, deixam marcas na nossa vida. E há muitas pessoas hoje que elas ouvem a palavra de Deus, elas creem no perdão de Deus, isso é maravilhoso, elas se arrependem e Deus perdoa, mas há consequências em todos nós que precisam estar sendo tocadas pelo mesmo poder de Deus, para restaurar a imagem e semelhança de Deus em nós, para restaurar a identidade de Jesus em nós, e lidar com as consequências às vezes é até mais difícil, e muitos não conseguem, porque exige também de nós mais arrependimento, mais humildade, mais quebrantamento, para que o Deus que nos perdoou também restaure a nossa identidade e remova as marcas das consequências dos nossos pecados na nossa vida. E o Salmo 85 fala disso de uma maneira muito interessante. O que Deus quer restaurar na nossa vida após Ele nos perdoar? Primeiro, Deus quer restaurar a alegria dEle na nossa vida. No versículo 6, o salmista diz: será que não tornarás a nos vivificar, para que em ti se alegre o seu povo? Porque o pecado tira a nossa pureza, a nossa inocência, a nossa capacidade de se alegrar em Deus
e com as coisas simples que Deus nos dá. A gente não consegue enxergar Deus, às vezes, no irmão, na igreja, numa reunião de oração. Nós nos tornamos pessoas insatisfeitas, insaciáveis, e ficamos buscando algo que seja sempre maior, para que a gente possa ter alguma sensação boa. Mas Deus quer restaurar a alegria dele no nosso coração. Aquela alegria de acordar e saber que nós somos dele, que nós temos uma família, que nós pertencemos à sua igreja, que nós moramos numa cidade, que nós fomos plantados por Deus ali, que não é acaso, onde nós estamos, Deus nos plantou para sermos bênção para vidas. A alegria do Senhor, que é a nossa força. O salmista Davi, ele ora assim no Salmo 51, Senhor, restitui a alegria da salvação, a alegria de congregar, a alegria de ler a palavra, a alegria de falar de Jesus. O Senhor que te perdoou, quer restaurar a alegria dele na nossa vida. E não é aquela alegria mais ou menos, é a alegria da plenitude do Espírito, que o fruto do Espírito é alegria, também paz. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Uma das marcas de quem está cheio de Deus é uma alegria maravilhosa de lidar com as pessoas, de ter paciência. Essa alegria é restaurada, que o Senhor quer restaurar após o perdão. Segundo lugar, não apenas Deus nos perdoa, mas Ele quer restaurar também a capacidade de ouvir a sua voz. O versículo 7 e 8 diz: mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia, concede a tua salvação, escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois Ele vai falar de paz ao seu povo e aos seus santos. Quando nós pecamos, a nossa capacidade de ouvir Deus fica debilitada, fica limitada, fica enfraquecida. Então Deus nos perdoa, nós nos arrependemos, mas nós precisamos pedir a Deus essa capacidade de crer num Deus que fala e de ouvir o que Deus está falando, de voltar a ser sensível à voz de Deus, também na leitura simples da palavra, no ouvir um testemunho, de perceber Deus falando conosco, até num pensamento que nos sobrevém, que a gente percebe nos corrigindo, nos moldando, nos dando uma direção. Amado Deus, quer restaurar no seu povo a capacidade de ouvir a voz dele, porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, que nós precisamos orar, que nós precisamos perdoar, que nós precisamos amar, que nós precisamos amadurecer. O Espírito Santo, a capacidade de ouvir o Senhor, e não ouvir a nossa alma muitas vezes e achar que é Deus que está falando tudo que nos vem à mente. Essa capacidade Deus quer restaurar. Em terceiro lugar, após nos perdoar, Deus quer restaurar também o temor dele na nossa vida. O versículo 9, o salmista diz: próxima está a salvação dos que o temem, para que a glória habite em nossa terra. Versículo 10, a graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. O que o salmista está dizendo? Que Deus, Ele revela a sua salvação aos que o temem, e que Ele vai nos fazer enxergar que a graça de Deus, ela anda junto com a verdade. O perdão de Deus não me torna a mesma pessoa que eu era antes, ou não me permite permanecer como antes. Quando Deus me perdoa, Ele quer aumentar o temor no meu coração, para que eu não volte a pecar. O perdão de Deus não é uma graça barata, mas Ele me mostra a graça e mostra a verdade dEle, para me arrancar daquele cativeiro que eu estava, para que eu não caia novamente em lugares que Deus me tirou de lá. A graça vai andar junto com a verdade. Deus não apenas nos perdoa, Deus nos ensina, nos corrige e arranca de nós aquela falta de temor que nos levou a pecar. Nós precisamos pedir isso a Deus, porque há muitas pessoas que elas foram perdoadas, mas elas não são tratadas no temor de Deus, e aí elas voltarão a tropeçar nos mesmos erros de antes, e o segundo estado se torna pior do que o primeiro. Por isso eu estou aqui para lembrar-nos que Deus nos ama, Ele nos perdoa, mas o Deus que ama e perdoa nos ensina e nos restaura na capacidade de temê-lo mais do que antes. Todos nós que fomos perdoados deveríamos ter um temor maior, um amor maior e mais vigilância ainda, para não retrocedermos. Então, perdão de Deus é inicial, mas a restauração é uma consequência de quem entende que o Deus que perdoou, Ele não perdoou para você apenas
se tornar alguém livre do seu passado, mas Ele te perdoou para te ensinar a construir uma nova identidade nele, uma nova vida nele, que está sendo construída todos os dias. Ele quer restaurar o temor, esse equilíbrio perfeito entre a graça e a verdade. A justiça e a paz se beijaram. Eu quero a justiça de Deus e a paz de Deus, são manifestações do reino. E em último lugar, o que Deus quer restaurar na nossa vida, após o perdão, Deus vai restaurar a chuva e a capacidade de frutificação na nossa vida. O versículo número 12, o Senhor dará o que é bom. E aí dá uma ideia aí da chuva de Deus. E a nossa terra produzirá o seu fruto, e a justiça irá diante do Senhor, cujas pegadas Ele transforma em caminhos. Deus está dizendo que Ele nos perdoa e Ele derrama da sua chuva para que a gente agora volte a frutificar. Deus não te perdoou para você ficar o resto da vida sofrendo porque você errou e nada mais de novo vai acontecer na tua vida. Deus está dizendo, você vai voltar a dar fruto. Aleluia. E as pegadas dele serão os seus caminhos. Você vai seguir os passos de Jesus, você vai seguir os passos do Pai, do Senhor. Você vai caminhar com Ele, você vai andar com Ele. Amado, a minha oração nessa manhã é que o Pai, que já nos perdoou pelo sangue de Jesus, Ele restaure tudo que foi manchado e distorcido pelo pecado na nossa vida. Que Ele restitua na tua vida e na minha a alegria, a identidade, o temor, a pureza, a inocência, a capacidade de amar, que nós temos tido tanta necessidade, a capacidade de orar pelos que nos perseguem, abençoando, o chamado de orar pela nossa nação, o chamado de orar pelas autoridades. Nós não vamos intervir como igreja de outra forma, senão com oração, com jejum, com lágrimas, com arrependimento que começa em nós. Que o Senhor Jesus nos abençoe nessa manhã. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra, ela é suficiente para iluminar os nossos olhos, mudar o nosso coração, ela nos mostra o caminho. Pai, eu quero Te agradecer nessa manhã, porque todos nós temos sido alvo do Teu perdão e da Tua graça. A Tua bondade e misericórdia certamente nos seguirão todos os dias da nossa vida. Mas eu oro nesta manhã que cada um de nós e aqueles que estão ouvindo essa mensagem, não apenas experimentem o Teu perdão, através do arrependimento, da confissão, da renúncia, nós somos perdoados, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Mas nós oramos para que o mesmo sangue de Jesus que nos perdoou, nos inspire a uma vida de santificação diária, crescimento contínuo, de maturidade espiritual, onde Deus, as áreas da nossa vida que foram manchadas, debilitadas, enfraquecidas, venham a ser transformadas pela palavra, pelo Espírito Santo, pelo Teu amor, pela verdade do Senhor. Que a graça e a verdade se encontrem em nossa vida e que nós possamos seguir os Teus passos todos os dias. Restaura tudo aquilo que o pecado, o esfriamento, a distração roubaram de nós. Restaura a identidade de Jesus, a Tua imagem, Senhor, e semelhança, e reflita a Tua glória através da nossa vida, para que o mundo creia em Ti, Jesus, para a Tua glória e para a Tua honra, em Teu nome, Jesus, nós oramos. Amém, Senhor. Glória a Deus.